Tá bom, combinado. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Peço perdão aí hoje, que hoje meu rosto tá mais inchado que o normal, que eu dormi menos essa noite, mas eu tô bem, graças a Deus. Vamos lá. Bom dia para todo mundo aí que tá falando bom dia para mim. Antes da gente começar com o nosso estudo hoje, eu queria só primeiro dar um recado que ontem meu pai tinha mandado um abraço para vocês e eu não mandei. Eu falei, e o Senhor me lembrou. Então, fica aí o abraço dele para vocês. É... E outra, eu queria só fazer uma correção de algo que eu falei ontem. E aí, depois a gente vai entrar no nosso estudo, tá bom? Lá em Lá ontem, quando a gente estava conversando sobre cura, Tiavana falou sobre a questão de, às vezes, a gente ter medo, né, de pedir a Deus pela cura da pessoa e essa não ser a vontade de Deus, acabar trazendo algo pior. E aí eu comentei que Jesus fazia, mesmo quando a pessoa podia se corrompia depois. E aí eu usei o exemplo do homem que eu falei que aconteceu isso, que está lá em João 5, do 1 ao 14, que é uma história que a gente conhece, que é a história do paralítico de Betesda. E eu falei assim, e aí Jesus curou ele e depois ele se corrompeu. E aí eu falei para vocês, eu vou achar o trecho e vou passar para vocês. No trecho, a Bíblia diz que não foi ele que foi atrás de Jesus, Jesus que foi atrás dele. Ele não deu a glória para Jesus porque ele estava esperando alguém que o ajudasse a entrar no tanque e ainda assim Jesus curou ele. E lá no versículo 14, depois se vocês quiserem vocês leiam, a Jesus coloca ele sob uma palavra dizendo: vai e você não volte a pecar. Ou seja, Jesus sabia do coração dele e colocou ele debaixo de uma palavra. Não volte a pecar para que não te aconteça algo pior. Então Jesus, conhecendo o coração dele, deixou essa advertência para ele. Só que essa história, a princípio, acaba aqui. Então eu só queria fazer esse adendo que ontem eu falei, e ele foi lá e se corrompeu e tal. E a história acabou na advertência de Jesus. Lá na frente, a gente, se Deus permitir, vai ter uma um tópico falando sobre a oração de cura. E aí a gente vai, se Deus permitir, destrinchar mais, não só sobre essa história, mas sobre outras também, e sobre a oração de cura. E aí a gente vai entender melhor. Deus continua querendo curar toda a humanidade, porque essa foi a obra dele de salvação por todos nós. Mas só que só precisava fazer esse adendo, porque a gente não deve, não pode. E quem sou eu para afirmar alguma coisa que a palavra de Deus não diz, né? E ela deixou a entender, mas não afirmou, porque essa expressão de Jesus só mostra a respeito do coração do paralítico e do ex-paralítico, e não sobre o que ele fez em si depois, tá bom? Agora entrando Peço também que vocês me perdoem, amém? Agora entrando no tópico de hoje, que a gente estava falando dos princípios básicos para uma oração eficaz, princípios de uma oração eficaz. E a gente tem visto aí sobre as coisas que Deus tem dito até a gente, sobre a importância do Espírito Santo nesses princípios, sobre a autoridade do nome de Jesus, sobre orar a palavra, sobre crer que a gente já recebeu. E Deus tem levado a gente a focar no Espírito Santo durante esses dias e hoje, por incrível que pareça, a gente vai ver mais um princípio que depende da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre o princípio do perdão. Perdoar se tiver algo contra alguém. O que isso tem a ver com a oração? Tem tudo a ver. Quando a gente anda com Deus, a gente tem que entender que a nossa comunhão com Deus passa pela comunhão com o nosso irmão. Deus não se relaciona com a gente de maneira isolada. Deus não se relaciona com os seus filhos, com a igreja, de maneira isolada. A comunhão com Deus passa pela comunhão com os irmãos. A palavra de Deus diz, né?
Como que alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão? Se ele não ama seu irmão a quem ele vê, que dirá a Deus a quem ele não vê? Então, a nossa comunhão com Deus depende da nossa comunhão com os nossos irmãos. A sua comunhão com Deus nunca vai te levar para um lugar de isolamento das pessoas, eu não estou falando de você se retirar por um tempo, de você estar mais reflexivo, mas no sentido de não quero me misturar com esse pessoal. No sentido de, não quero, vou ficar aqui, vou me isolar. Quando isso acontece com a gente, a palavra de Deus diz, está lá em Provérbios, se eu não me engano, depois eu vou pesquisar que agora hoje eu estou sem um computador aqui, que aquele que se isola é egoísta e busca os seus próprios interesses. O dia que eu li esse versículo me bateu e mudou muito a minha mente. Então a gente precisa entender que a nossa comunhão com Deus passa pela comunhão com os irmãos. Lógico que Deus se relaciona de maneira pessoal, mas precisa haver paz com todos, porque assim Deus estabeleceu. Então eu vou começar lendo alguns versículos aqui. Peço que vocês anotem e depois a referência e depois leiam com calma. Meditem no contexto, meditem no que o Senhor falou, tá bom? Olha só, esse aqui foram só alguns, mas a Bíblia tá recheada, tá, gente? Mas hoje a gente vai ficar na palavra de Deus mesmo. Marcos 11, 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Quando estiverem orando, então no meio da oração você precisa se preocupar em perdoar os seus irmãos. E só os irmãos? Não, os ofensores também. Aqueles que te machucaram que não tem nem parte com você. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Então essa estava em Marcos 11, 25. Efésios 4, 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Colossenses 3:13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Sejam compreensivos e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que Deus os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos. Com todos. Não é só com quem você gosta, com o pessoal da sua família, com seus amigos, com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quando nós ficamos com a raiz de amargura, em vez de liberar o perdão, a gente acaba se privando da graça de Deus na nossa vida. Olha isso. E essa raiz de amargura, ela não só contamina o coração onde ela está instalada, como é um veneno que se espalha para todos que estão próximos a ela. A pessoa fica azeda, amarga e começa a azedar, a apodrecer com palavras, com atitudes, quem está à sua volta. Então a gente precisa tomar cuidado para que a raiz de amargura não nos prive da graça de Deus. Esse versículo de novo começa a seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A raiz de amargura não te permite fazer isso. A falta de perdão não te permite ter paz com todos, nem com você mesmo. E te impede de se santificar diante da presença do Senhor. Te priva dos benefícios que Jesus conquistou para você lá na cruz.
Então, não permita, não escolha a raiz de amargura, porque você mesmo está se privando da graça. Ó, o pastor Dentival botou aí o versículo. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Efésios 4, 30 a 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Gente, está escrito toda, eu sempre falo. Quando a Bíblia diz toda, é toda. Ela não está generalizando como a gente costuma fazer. É modo de dizer, é toda. Não é para ficar nada, porque uma mosca contamina o perfume. Toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Percebam quantas vezes a palavra cita: façam como Deus fez, façam como o Pai fez, façam como o Senhor fez. Porque primeiro Deus mostra como faz, depois ele pede para a gente fazer o que ele faz. Jesus disse: eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Então, se o seu Pai faz, você faz também. Deus não está pedindo nada para nós que ele não nos tenha capacitado para fazer. A gente vai chegar nisso um pouquinho depois. Mateus 6, 12. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus falou para na oração do Pai Nosso, quando ele deu aquele modelo de oração, para que a gente pedisse que o Senhor nos perdoasse, o Pai nos perdoasse, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, cuidado, porque se você não está perdoando, pode ser que o perdão não chegue até você. Na verdade, a palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados. Mateus 6, 14 e 15. Pois se, olha a condição, perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6, 14 e 15, tá isso. Mas se, olha a condição, não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A gente leva esses versículos muito no raso. Porque quantas pessoas que você conhece, a começar por você mesmo, tem um perdão retido. Tem uma liberação de perdão retida no orgulho, na amargura, na justiça própria. Esse assunto é um assunto crucial para a igreja. Esse assunto é um assunto crucial no reino de Deus. Gente, para andar com Deus, há regras. Quando você vai visitar alguém, a casa dessa pessoa tem regras. Você tem que se adaptar, se sujeitar à regra da casa dessa pessoa. Por mais que ela te receba muito bem, que ela te deixe à vontade, é a casa dela. E se você vai morar na casa de alguém, mais ainda. A casa de Deus tem regras. Deus, a presença de Deus, para você habitar na presença de Deus, há regras. E todas essas regras se resumem ao que Jesus disse: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se você destrinchar isso, você acha as regrinhas e você vê que o perdão faz parte dessas regras. Então não adianta a gente tentar se relacionar com Deus da nossa maneira, tem que ser da maneira dele. E Deus é amor. Tudo que Deus fez em seus atos é por amor. Essa é a essência principal de Deus. Amor. Ele é bom e ele é amoroso. E ele disse que assim como nós perdoamos, ele nos perdoaria. Jesus derramou a sua graça sobre todos nós, mas ele disse: então você derrama essa graça. Estou parafraseando, tá?
nos seus irmãos, nos seus amigos, nos seus inimigos, para que a minha graça também te alcance. Você foi alcançado pela graça e por isso você perdoa. Mas se você não perdoar, a graça é retida na sua vida, inclusive na sua vida de oração. Quantas vezes a oração de uma igreja ou da gente no secreto não flui porque nós temos perdão para liberar e não liberamos? Quantas vezes a gente está orando tudo direitinho, mas a presença do Senhor não se manifesta porque não houve perdão da parte de alguém. Quando você está no teu secreto e não libera perdão, você se abstém da graça. A graça ela não chega até você. E quando você vai para o coletivo, piorou, porque você está botando em risco não só a manifestação de Deus na sua vida, mas na vida dos seus irmãos. Porque a gente tem que entender que nós somos um. O que eu faço interfere na vida de vocês. O que você faz interfere na minha vida. Quando nós estamos no coletivo, buscando a Deus, e a gente tem visto como o nosso secreto nos leva para a comunhão no coletivo, porque Deus é assim, Ele nos leva para o corpo de Cristo. A gente tem visto como o nosso crescimento espiritual nos tira do individual e nos coloca no coletivo com essa consciência. Quando a gente tem essa consciência e não perdoa, não cumpre os princípios, eu estou prejudicando a vida de vocês se eu não fizer. Vocês estão prejudicando a minha se vocês não fizerem. Onde Jesus podia se manifestar quando nós estivermos reunidos, ele não se manifesta porque alguém não liberou perdão. Olha a gravidade disso. Então, às vezes, a gente pode orar muito bonitinho, muito direitinho como a gente aprendeu, mas está quebrando um princípio. E tem alguém que diz, eu não lembro quem é que fala, o princípio que acho que é o pastor Luciano Subirá, que fala que o princípio que você quebra, quebra você de volta. Nós precisamos ter o princípio do perdão quando nós estivermos orando. Ele faz parte da oração. Jesus ensinou sobre o perdão na oração, no modelo de oração que ele ensinou aos seus discípulos. Está lá em Mateus 6, acho que é a partir do 9. A oração do Pai Nosso. Então, a gente precisa se dedicar a colocar o nosso coração diante de Deus para que ele seja santificado e limpo de toda a amargura que nós decidimos abraçar. Nós não escolhemos ser amargurados, nós não escolhemos ser ofendidos, mas isso faz parte do evangelho, a ofensa. A ofensa, a dor, muitas vezes até a calúnia em relação a nós faz parte do evangelho. Nosso mestre passou por isso. Quem somos nós para não passar? Só que a gente escolhe ficar com a raiz de amargura ou não. A gente escolhe se essa ofensa vai se instalar no nosso coração ou não. Por que eu digo que é a gente que escolhe? Porque Deus nos deu o Espírito Santo. E ele nos capacita a decidir não viver amargurado. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente fala assim, eu não consigo perdoar. Eu tô com muita dor, eu não consigo perdoar. Mas sabe por que a gente não consegue perdoar? Porque, na verdade, a gente não quer perdoar. Porque quando a gente vai falar da nossa dor para Jesus, a gente quer que seja feito algo a respeito disso. Senhor, eu sofri. Fulano me machucou, me ofendeu. Você não... e é legítimo, tá, gente? É legítimo a dor. Você não sabe quanto que eu passei, você não sabe o quanto que isso me ofendeu, você não sabe o quanto que isso me doeu. Só eu sei todas as consequências que eu tive na minha vida por causa dessa dor, que não tinha ninguém para estender a mão para me ajudar. E é legítimo. Jesus conhece a tua dor. Jesus conhece tudo que você passou por causa da dor que te causaram. Jesus conhece tudo isso, mas ainda assim ele diz, perdoe. E aí você fala, eu não consigo. Mas Jesus diz, na verdade, você não quer. Porque eu tô aqui para te capacitar a fazer isso.
E quando você diz, Senhor, eu quero, ele te dá uma chave, que ele fala assim, é verdade. Fulano fez tudo isso com você. Fulano te ofendeu, te traiu, te machucou, inventou mentira a seu respeito, falou, foi grosseiro com você. Aí ele assume tudo que fulano fez e diz, agora pega tudo que fulano fez e joga em cima de mim. Coloca na minha conta o que fulano fez com você. Porque naquela cruz, eu também levei essa ofensa de fulano. Então tudo que fulano fez é verdade. Mas agora eu peguei a culpa dele e tô dizendo que o culpado sou eu. Então tudo que você quer fazer com alguém, faz comigo. E aí você desmonta. Porque como é que você vai imputar alguma culpa no seu Senhor que tanto te ama e nenhum mal te fez? Mas ele decidiu pegar a culpa de alguém. Porque Jesus levou na cruz todas as nossas transgressões, todas as nossas ofensas. Jesus gosta de quem você não gosta. Jesus ama quem você não ama. Jesus assumiu a culpa dessa pessoa, dos seus inimigos, tanto quanto assumiu a sua culpa. E você, quando você admite, não sei perdoar, não consigo perdoar, tá doendo muito, Jesus, ele te ajuda. Então lembra que quando você tiver algo contra alguém, lembra que o seu Senhor já pegou o pecado dessa pessoa sobre ele. Então quando você está amargurado com alguém, na verdade você está amargurado com Deus. Porque Jesus decidiu assumir a culpa e o lugar dessa pessoa na sua vida. Tudo que essa pessoa falou, tudo que essa pessoa fez, tudo que a vida te causou, tudo que uma circunstância fez com você, você olha para Jesus e diz, na verdade, agora está com ele. Essa pessoa não me fez nada, na verdade. Se for um irmão seu, a Bíblia orienta, vai com ele, conversa, expõe. Mas e quando a gente vai, conversa com a pessoa, coloca a nossa dor e a pessoa pede desculpa e continua fazendo aquilo? Ou então nem pede desculpa, nem se arrepende e fala, ah, tá bom, isso aí foi coisa sua, eu não fiz nada disso, o que a gente faz? Perdoa. Por quê? Porque Jesus mandou a gente perdoar. É um princípio na nossa vida. Não é uma opção, é um princípio. É um alicerce na nossa vida. Agora, como que você perdoa alguém que não entendeu que te ofendeu? Ou que entendeu e continuou fazendo e fazendo e fazendo? Porque quando a gente perdoa a pessoa toma consciência e ela não faz mais, é mais fácil. Agora, e se a pessoa continuar pecando? Uma vez eu fiz essa pergunta para Deus. Se a pessoa continuar me perturbando, se a pessoa continuar fazendo aquilo que me fere muito. E Jesus me respondeu, então você decide amar essa pessoa. Aí eu falei, como assim, Jesus? Ele falou, é assim que você consegue perdoar quem continua te ofendendo por algum motivo, te entristecendo. Você decide, decisão, você decide amar essa pessoa. Porque eu te dei capacidade para amar. E eu falei, o que eu faço com a minha dor? Jesus falou, e você me entrega. Você ama a pessoa e me entrega a sua dor. A gente faz, sabe o que a gente faz? A gente diz que ama a Deus e a gente quer matar a pessoa. A gente quer que ela pague. Eu não tô falando de matar fisicamente, não. A gente quer que ela pague, a gente quer que ela entenda a dor que você sentiu, que ela compreenda o quanto mal que ela te fez. E Jesus diz, você me entrega a sua dor e ama essa pessoa. A gente ama a Deus e não libera a pessoa. A gente faz tudo ao contrário. Como que você entrega a sua dor para o Senhor? Em oração. Senhor, eu quero deixar no teu altar a minha dor. Ela é legítima, eu sei que o Senhor me compreende, como a gente já viu que Jesus nos compreende. Eu sei que o Senhor não vai deixar essa dor instalada dentro de mim. Eu quero te entregar essa minha dor. Hoje ela é tua, não é minha.
ela está como oferta diante do teu altar. E enquanto você entrega, você adora ao Senhor. Pode continuar triste naquele momento? Pode, mas a dor não é mais sua. A tristeza não é mais sua. Você entregou ela em oração para o Senhor. Agora, se mesmo assim você não está conseguindo perdoar nem entregar essa dor para Deus, tem uma orientação da parte do Senhor para nós também. Então você vai lá nessa pessoa, quebra o seu orgulho e pede perdão a ela. Mas eu não fiz nada. Pede perdão. Diz, eu te perdoo, eu libero você, você não me deve nada. Jesus já pagou tudo por você. Você vai ver que isso vai te liberar. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa se submeter ao Espírito Santo. Se submeter e se encher do Espírito Santo. A adoração te ajuda a ser cheio do Espírito Santo. Então, quanto mais você adora, mais você consegue fazer o que precisa ser feito. Não tem opção da gente dizer para Deus, não consigo perdoar, porque é uma ordem. E Ele não manda a gente fazer nada que nós não temos capacidade para fazer. Lembrem que Jesus já levou sobre Ele a culpa de todos. Todos. Lá em 1 Pedro 2,24 diz, Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, vocês foram curados. Ele levou todos os pecados. Todos os pecados. Não foi só o meu, não foi só o seu. E se você decide orar sem perdoar, você mesmo se priva da graça de Deus que está derramado sobre você. A gente só consegue fazer isso quando a gente se enche do Espírito e Ele nos convence de que nós não somos o centro do Evangelho. Nós somos o corpo de Cristo, filhos amados de Deus, mas nós não somos o centro do Evangelho. O Evangelho tem uma pessoa central e é Cristo. E tem um objeto central que é o amor de Deus. Nós somos alvos do amor de Deus, mas o Evangelho não é sobre você e sobre mim, e sobre a nossa dor, e o quanto nós estamos sofrendo, e o quanto nós estamos arrasados, e o quanto ninguém me ama, ninguém me quer. Nós precisamos crescer. Isso faz parte. Isso faz parte da caminhada, e isso faz parte da nossa consciência de que Deus está vendo, Deus nos ama. E Ele nos fará justiça. Agora, a justiça de Deus não é fazer mal a alguém. A justiça de Deus fala sempre sobre restauração e salvação na vida de alguém. Seus inimigos não são as pessoas. Seus inimigos não são carne nem sangue. Deus está contra os seus inimigos totalmente. Se mexeu com você, mexeu com ele. Mas os seus inimigos não são as pessoas. Então não adianta que Deus não está contra elas. Deus não está favoritando você e ficando contra elas. A gente precisa entender que o Evangelho não é sobre a nossa dor. É sobre a dor de Jesus que foi moído na cruz. Para que eu e você hoje pudéssemos dizer, eu consigo perdoar. Eu consigo e te perdoo. Por quê? Porque meu Jesus me ensinou a fazer isso. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão falou, não coloque sobre eles essa culpa, Senhor. Não impute neles esse pecado. Quando estava morrendo os dois. Gente, a gente não passou nem metade dessas dores. E eu não estou menosprezando a sua dor e nem a minha. Saiba que quando a gente não toma a nossa vida por preciosa, o próprio Senhor nos defende, nos justifica. Porque nós somos preciosos para o Senhor. Agora, não queira, por causa da sua justiça própria, dizer para Deus que você não consegue perdoar. Se alegre em ser injustiçado e ofendido. Porque é uma oportunidade do Evangelho do Senhor ser proclamado através das suas atitudes, da sua palavra, da sua vida.
Então veja isso como uma oportunidade. Alguém me ofendeu. Oba, eu tenho a oportunidade de mostrar Cristo nessa situação. E a dor? A dor você entrega para Deus. Resolve suas coisas no secreto e deixa que o público, as pessoas só vejam a unção que o Senhor extrai de você. Você derrama nas pessoas a unção e não os seus problemas. Os seus problemas você resolve no secreto. E se precisar da ajuda de alguém, confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Mas não é para aquela pessoa passar a mão na sua cabeça. Você não vai procurar um cúmplice. Você vai procurar alguém para ajudar você a se curar. E só para finalizar, porque já são 7:03, lá antigamente em Roma, quando alguém cometia assassinato, ele tinha que carregar o corpo daquela morte amarrado no seu próprio corpo. Acho que durante 3 dias, se eu não me engano. E aquele corpo que ia apodrecendo, ia matando o corpo da pessoa que estava viva amarrada nele. Quando nós não perdoamos, é assim que acontece. A gente vai morrendo porque estamos carregando um corpo morto, que a gente não solta, não libera, não perdoa, apodrecendo. Você vira escravo de quem você não perdoa. Mas o Senhor já te fez livre. Não vamos desprezar as obras de Jesus na nossa vida. Hoje, quando vocês forem orar na igreja, se o Senhor conduzir o coração de vocês, coloquem os pecados de falta de perdão. Vamos nomear os nossos pecados diante de Deus. Porque Deus não atua onde há falta de perdão. Não adianta. Ele não se manifesta e não flui onde há falta de perdão. Amém? Amém, verdade. Amém, amém, Perdão amém. é algo que eu amo. E o que Deus tem me feito enxergar é que se eu estou ferida, não é por causa do outro, que a palavra do outro me atingiu porque eu permiti. Cada vez mais eu vejo quem cuida da minha alma sou eu. Deus não deu a minha alma para Nath dizer, tá na mão de Nath. Eu dependo de Nath. Não, não é assim. Eu dependo da oração, eu dependo, né, da ajuda, do como corpo. Mas a minha alma, do jeito que eu vou estar, depende de mim. Você já pensou se as minhas emoções dependessem do que eu visse das pessoas? Coitada de mim, trabalhei em emergência há 30 anos. Cada um que viesse de lá, na sua dor, na sua angústia, que passou por vários hospitais, eu já era um hospital terciário, referência, né, na Bahia. Então, vinham pessoas que passaram em vários hospitais com filho enfermo, estressadíssimas. Então, quando dava de cara comigo, ela soltava toda a dor dela. Mas eu entendia, não sou eu, ela não está falando para mim, eu tô aqui representando o Estado e a dor dela é dela, legítima. Não tomava nada para mim. Porque senão, e na minha vida pessoal, a mesma coisa, Deus tem me mostrado cada vez mais isso. E lendo, aprendendo sobre comunicação mais não violenta, é exatamente isso. Então, a dor que a gente tem, é o que Nath disse, é verdade, é pelo você carrega aquele corpo, é como se você estivesse carregando ali, você sentindo aquele mau cheiro, se contaminando, impregnando em você, e você dizendo, a culpa é do morto, a culpa é do morto, a culpa é do morto, a culpa é dele. Não, a minha alma, ninguém tem esse poder, não, só o meu Pai do céu, é o Espírito Santo que tem o poder sobre ela e determinar o que vai ter aqui dentro. Então, defina isso para a sua vida, porque isso é transformador. Depois disso, uma vez, e outra coisa, o coração do homem é enganoso. Uma vez, algum tempo atrás, Deus ministrou no meu coração que eu precisava liberar o perdão para uma pessoa que eu achava que estava tudo bem. Mas Deus sonda o nosso íntimo. Aconteceu comigo já também. Já superei nada. Deus foi lá e falou, tá aí dentro, vai lá, libera, pede perdão. Eu falei, meu Deus. Agora, essa questão do pedir perdão, eu vejo o seguinte, você tem que saber assim, por que você está pedindo perdão? É por não ter liberado o perdão? É pela dor que você está sentindo que não deveria? Entendeu? Porque você tem que ter essa consciência. O que é que você fez contra a pessoa? E às vezes a pessoa, quando lhe ofende, é porque é algo que você nem fez intencional. Às vezes você realmente não fez nada, mas a interpretação da pessoa é de que você fez. Então, não vá. Às vezes você quer justificar, mas na cabeça da pessoa não tem jeito. Me perdoa, mas...
Nath, você tem o cabelo liso. Nath não gostou dessa observação porque ela gosta de cabelo crespo. Eu nunca ia imaginar. Como eu tenho crespo, acho que o liso é bom. Aí eu achei que eu fiz um elogio, Nath, eu sou Uhum. profe. Então eu tenho que dizer, ô, Nath, me perdoe porque eu chamei, eu disse que seu cabelo é liso. É, Tem é isso. lógica? Não tem uma lógica humana, mas a dor de Nath é legítima. Ela não gostou de ser chamada de cabelo liso. É. É isso que a gente E tem que nós entender. devemos ter paz com todos. Se ela não Faz ficou em com paz, todas. então tem que pedir perdão. Se eu errei ao fazer isso, entristeci minha irmã, eu vou ter que dizer, me perdoe, eu não lhe chamo mais de cabelo liso. Se isso lhe deixa mal, eu não vou mais fazer isso. Embora É para isso. mim seja uma bobagem, porque para mim é bobagem, mas para Nath não é. E assim na vida é assim. É. Shirley está dizendo, Uhum. lembro dessa fala, Pana, lembro sempre quando você liberou o perdão. A partir daquele dia, muita coisa mudou em minha vida. Amém, glória Glória a a Deus. Deus. A gente Eu fui numa apresenta para a ceia. pessoa. Fala, tia, desculpa, pode falar. Porque foi numa ceia e Deus ministrou muito ao meu coração. Engraçado que a pessoa não tinha feito nada especificamente a mim, mas tinha feito algo que eu disse assim, como pode uma pessoa fazer isso com alguém? E Uhum. aí ficou no meu íntimo sempre aquela coisa, como pode? Como pode fazer isso? E no fundo, tinha aquela, sabe? Aí Deus disse, Uhum. isso aí, você não tem que ficar pensando assim, você tem que esperar, não tem nada a ver com você. É É. liberar total. Só que Deus aí me disse assim, tem mais gente aqui assim, não é só você não. E aí eu falei, mas eu falei com muita segurança, sabe? Que tinha gente Uhum. assim, não, tá tudo bem com meu marido, ele fez, mas tá tudo bem. Mentira, não tá tudo bem. Ela finge que tá tudo bem. É, porque a E pessoa Deus acha sonda que o tapar o sol. íntimo. E porque tá ali, deixa a É. ferida lá embaixo, bota um tampão e acha que tá tudo bem. Lá dentro tá corroendo. Mas ela se engana, não, eu liberei, tá tudo bem. Mentira, não tá tudo bem. Não tá. Enquanto não limpa isso, não reconhece, não, eu estou irritado, eu estou com raiva. Então, você precisa entender com você e Deus, você tem que dizer. E realmente É, liberar de fato, porque isso é libertador. A é hora de falar verdade, sobre isso tia. me empolga também, viu? Porque isso é a essência do evangelho. É a essência. E É. eu fico muito agoniada, porque a gente precisa entender que a sua alma não pode estar no poder do outro. As pessoas não podem manipular você desse jeito, porque o diabo vai usar exatamente para destruir. Então, a E gente usa não mesmo. pode entregar ao outro como é que vai estar o nosso interior. De jeito É, nenhum. Ninguém tem esse poder. Então, é tanto quando é. vinha na emergência ou em algum lugar, vem alguém muito estressado, eu digo, essa aí está com problema. Eu sei que o problema não Uhum. sou eu. Então, não entra nada, porque eu sei que não É. sou eu. E passamos, né, momentos difíceis, né, nesses períodos, mas tudo que foi dito a mim não penetrou. Eu amo realmente, de fato, a pessoa. E é uma coisa que eu aprendi, Nath, orar pela pessoa. Também faço isso. É, aprendi com Deus. É Vai ali, vai, foi, mas libertador. vai. É, você ora e pronto. Então vamos É encerrar. verdade. É isso, gente. Que a gente não fique com os nossos boletos por aí cobrando a pessoa. Lembrando que Jesus já pagou tudo que ela fez. Amém. Beijo, bom dia Amém. pra vocês. Beijo. Bom final de semana. Obrigada, vocês também.